E aí galera, tudo bem com vocês? Felipe aqui do Felipe Design Auto falando, e hoje nós vamos começar uma nova série, a série que se chama Evolução do Design dos Muscle Cars. A ideia é que a gente analise a evolução desse tipo de carro que nós já falamos aqui, já contamos a origem. Vou deixar o link aí no card aqui em cima para você poder acessar e conhecer o primeiro vídeo que a gente fez falando sobre o que é um muscle car. Lá a gente explica direitinho os critérios. E aqui nós vamos focar a evolução desse tipo de carro, só que nós vamos focar especificamente no design, não vamos entrar tanto em motores, nós não falaremos também dos outros tipos de carroceria que esses carros tiveram, né? Seja ela sedã, perua, nós vamos focar especificamente nas carrocerias coupé ou conversível, que foram, né, que são os tipos de carroceria que são considerados muscle cars, tá? Então, antes da gente começar aqui, já peço para você deixar o seu like, o seu comentário no final do vídeo. Se você gostou, você deixa seu comentário, me diga o que você achou, deixa sua sugestão também de temas para a gente poder estar tratando aqui. E também se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Estamos lançando a cada semana um vídeo novo para você estar aí ficando por dentro da cultura automotiva de forma geral, tá? A ideia do vídeo aqui, além da gente mostrar a evolução do design dos muscle cars, é também te trazer um pouquinho de repertório cultural e te dar ideias também, inspirações, por que não, para você também customizar o seu carro, né? E nesse caso do primeiro vídeo, o seu Dodge, seja ele nacional ou importado, você pode buscar algumas referências dos modelos americanos que nós vamos mostrar aqui, tá ok? Para que o vídeo não fique muito longo, porque nós vamos analisar aqui o design de todos os muscle cars da Dodge, nós vamos dividir em 4 partes, tá bom? De acordo com as subcategorias dos muscle cars que eu expliquei no primeiro vídeo. O card vai estar em cima para você acessar esse vídeo. Eu expliquei o que é cada uma dessas subcategorias, tá certo? Como não houveram muscle trucks para os muscle cars da Dodge, aqui no caso a gente vai estar começando pelos compacts. Então, neste vídeo especificamente, na primeira parte, né, nós vamos falar sobre a evolução do design dos muscle cars compactos da Dodge, tá ok? Então vamos nessa. Nosso ponto de partida é o ano de 1964, que é considerado o marco do início dos muscle cars, inaugurado pelo Pontiac GTO. E nessa época a Dodge não tinha nenhum modelo concebido especificamente para essa categoria dos muscle cars. Nesse ano, o modelo que ficou responsável por encarar esse desafio foi o compacto Dodge Dart. E acredito que você deve estar estranhando aqui duas coisas. A primeira delas, esse carro não se parece nem um pouco com o Dodge Dart que nós conhecemos. E segundo, Dodge Dart, um carro compacto. Mas espera aí, vamos por partes. Esse Dodge Dart aqui que vocês estão vendo é o Dart da terceira geração. Você provavelmente está mais familiarizado com o Dart de quarta geração, que é este aqui, que foi o que nós tivemos no Brasil, e nós vamos falar dessa geração um pouquinho mais para frente, tá ok? Além disso, para o mercado norte-americano, eu já comentei no outro vídeo sobre os muscle cars, mas acredite você ou não, apesar do tamanho de ter quase 5 metros de comprimento, o Dodge Dart era sim considerado um carro compacto. Pois é, né? Os americanos têm outro referencial de tamanho. Sendo assim, o Dodge Dart, baseado na plataforma A-Body, que é a menor do grupo Chrysler, ele teve até mesmo uma versão esportiva, a GT, que tem pequenos detalhes esportivos, como você pode ver aí, um friso vermelho, rodas com detalhes vermelhos, né? Só que é um carro de visual meio sem graça. Se você for ver esses faróis circulares na extremidade, destacados, né, com os paralamas meio destacados, o capô plano, uma grade fina. Não sei o que vocês acham, mas eu acho o visual um pouquinho sem graça. Parece um pouco uma cara de sapo. Não tem muito a ver com o Dart como nós conhecemos, né? Mas esse foi o carro que foi encarregado de encarar os muscle cars no começo da era de ouro dessa categoria de carros, né? A traseira também igualmente
sem graça, um corte um pouco para dentro, né? A tampa do porta-malas tem um corte um pouquinho, né, inclinado para dentro. Possui pequeninas lanternas redondas e essa geração durou até 1966 nas carrocerias coupé 2 portas e conversível, além das outras que eu falei que eu não vou comentar aqui, mas ele chegou a ter sedã e chegou a ter perua também. Para o ano de 1965, o Dart ganhou uma versão muito curiosa, chamada de Dart Charger. Obviamente aqui você já deve estar lembrando que no Brasil nós tivemos também um Dart, né, que foi chamado de Charger. Quem sabe não foi daí que veio a inspiração para essa versão brasileira também. Mas o que acontece é que no ano de 1965 ainda não existiu o Dodge Charger. Ele só foi lançado no ano seguinte. Então, essa versão esportiva ela era baseada no GT Hardtop, que nós apresentamos anteriormente, e ela sempre vinha nesse tom de amarelo, um amarelo meio margarina, né? Um tom de amarelo clássico, combinado com um teto preto e interior preto. E é uma combinação bem interessante. Aqui você já vê que a grade também ficou maior, né? E ele tem os detalhes cromados. Essa versão aqui já é uma das versões que eu acho mais interessantes do Dart. Desse Dart de terceira geração, com certeza, foi a mais interessante de todas. E essa foi uma versão específica desse ano, porque a partir de 66 já viria o Charger autêntico, e aí não a Dodge, para não fazer confusão, então decidiu tirar essa versão de linha do Dodge Dart. Para o ano de 1967, o Dart ganhava sim agora a sua quarta geração, uma nova carroceria, e essa sim bem conhecida de nós brasileiros, que foi vendida aqui no Brasil. Linhas retas, elas eram muito modernas para a época, tá? Tanto é que ele manteve o seu design praticamente inalterado até 1976, com pouquíssimas alterações na frente ou na traseira. No Brasil, essa mesma carroceria foi vendida até 81, então você vê que ele tinha um desenho aí relativamente à frente do seu tempo, né? Sobreviveu muito tempo sem grandes alterações. E só abrindo um parêntese aqui também para a gente comentar, nessa época lá nos Estados Unidos os carros mudavam de visual quase todo ano. Você vai notar aqui que a gente vai quase passar ano a ano essa evolução do design, porque era moda da época, né? Assim, era do mercado se mudar muito o estilo do carro, né? Então, por isso que a gente está passando aqui quase ano a ano. Hoje já é muito difícil, né? O carro permanece com o mesmo visual aí, praticamente inalterado por 3 anos, 4 anos, é até normal. Quando não, muitas vezes é mais tempo do que isso, né? Uma das principais características desse Dodge Dart é o vidro traseiro, que ele é um vidro traseiro curvo, só que ele é encurvado para fora, né? Ele tinha um visual bem exótico, bem diferente, e foi uma inovação na época, né? O único ponto negativo é que esse tipo de vidro, né, na carroceria criava aí uns pontos cegos, né? Você perdia um pouquinho a visibilidade, mas era bonito e agradou o pessoal na época, né? Essa forma foi responsabilidade do designer Virgil Exner. O desenho ficou muito bonito, muito popular, fazendo com que as vendas do Dart superassem a de seus concorrentes da General Motors e Ford. Então se mostrou aí um desenho acertado. Ele ganhou também uma versão esportiva acima da GT, que ele já tinha, que é a GTS. Para o ano de 1968, as mudanças foram bem sutis. Os piscas da grade se tornaram redondos, antes eles eram retangulares e ficaram mais centralizados. Eu particularmente acho que combina menos com o visual do carro. Eu prefiro o pisca retangular, né? Mas não chega a ficar feio, né? Para o ano de 1969, o Dart Sedan 2 portas deixou de ser vendido, que é isso que vocês estão vendo à esquerda, branco, e ele foi substituído pelo Dart Swinger. Então até aquela época você tinha Dodge Dart Sedan de 2 portas, uma carroceria que não foi vendida aqui no Brasil, nós só tivemos sedãs de 4, mas lá
essa opção de carroceria ainda era vendida e provavelmente tinha um certo mercado, né? O pessoal costumava usar ele em algumas competições por ter uma carroceria mais rígida do que a do Coupé Hardtop, né? Só que aí provavelmente as vendas já estavam mais em baixa, né? Eles trocaram pelo Dart Swinger. E o que eu quero o Dart Swinger? Ele nada mais, nada menos era do que um Dodge Dart Coupé, só que com uma versão de acabamento um pouco melhorada, né? Alguns apetrechos ali um pouco mais sofisticados para substituir essa versão sedã, né? Então as versões de topo do Dart Coupé se chamavam Dart Swinger. Para o ano de 1970, que já era o pináculo da era dos muscle cars, o visual foi redesenhado. Ele ganhou agora uma frente com uma grade inspirada nos Dodges full size. Se você reparar bem essa grade aqui, você vai ver que ela lembra a grade do Dodge Charger, lembra a grade do Dodge Challenger, que era lançado neste ano, né? Então, eu até acho essa grade uma das mais bonitas do Dart dessa geração, né? Essa grade, né, dividida ao meio, se tornou muito icônica e ela, inclusive, anos depois, ela reapareceu em alguns modelos, né? Ele ganhava também o Swinger, a versão Swinger, ganhava scoops no capô, como você pode ver, scoops duplos, ganhava Bumblebee Stripes e emblemas 340. As Bumblebee Stripes, Bumblebee, imagino que você deve estar lembrando agora do Transformers, né? Mas Bumblebee em inglês é zangão, né? É o nome que é dado para a abelha macho, por assim dizer. E esse nome Bumblebee Stripes se dá por conta da faixa, que ela fica bem na traseira. Você pode ver ali no paralama traseiro, aparece essa faixa, né? Ela começa no inferior do paralama traseiro, percorre a tampa de porta-malas, né? E faz esse desenho que remete um pouquinho à listra do abdômen da abelha, entendeu? Então por isso que ela tem esse nome, Bumblebee Stripes. Foi daí que originou esse nome. Já a traseira ela tem lanternas retangulares embutidas no para-choque e que lembram um pouquinho dos últimos Dodges nacionais, né? Particularmente eu acho que ficou um pouquinho careta, ficou uma cara meio caída, meio triste. Eu não gostei muito dessa traseira, né? E nesse mesmo ano o conversível saiu de linha para abrir espaço para o Challenger conversível, que era lançado nesse ano, e para não haver muita concorrência interna, então algumas versões do Dart saíram de linha para abrir espaço para o Challenger. Para o ano de 1971, as lanternas retangulares agora elas estavam duplas, né? Tem esse novo desenho duplo. E o Dart ganhou uma versão muito curiosa, que é uma versão de apelo mais barato com uma carroceria mais esportiva, inspirada no Plymouth Duster, na verdade copiada. Como a Plymouth é da mesma marca, né, que a Dodge, ambas pertencem ao grupo Chrysler, então esse novo Dart que vocês estão vendo tinha essa carroceria igual a do Plymouth Duster. E esse Dart ele ganhou o nome de Dart Demon. Vocês aí que acompanham o mundo dos carros devem estar falando, opa, eu já ouvi falar no Dodge Demon. E sim, essa aqui foi a primeira geração que a gente pode, por assim dizer, do Dodge Demon que nós conhecemos hoje. O atual é baseado no Challenger, mas o original era baseado no Dodge Dart, né? E ele tinha uma carroceria fastback, uma carroceria muito bonita. Vocês podem ver como praticamente todos os fastbacks são muito bonitos, né? Ele tem um teto caído, assim, mais curvo, né? Tem a traseira já, o paralama traseiro com esse abaulamento aí, que é o que a gente chama de silhueta de garrafa de Coca-Cola, né? Com essa curva formando tipo um músculo, né? Um ombro. Dá uma postura para o carro bem interessante. Muitos muscle cars dessa época tinham esse tipo de carroceria, né? O entre-eixos dele era um pouco mais curto, né? Então que ajudava ele a ter um visual mais esportivo. E esse modelo ele poderia vir com scoops no capô, scoops duplos que vocês devem estar vendo aí, semelhantes ao do Dart Swinger,
né? Podia vir com presilhas no capô também, um outro item muito característico do tuning de época, né? Era uma customização muito comum colocarem isso, né? A origem disso é dos carros de competição, né? Que eles instalavam para que o capô não levantasse, né? Mas acabou, em grandes modelos, acabando se tornando apenas como um item meramente estético, né? E ele podia vir com faixas, né, decorativas em preto. Ele tinha um emblema Demon, né, que tinha um capetinho aí formando uma logo, né, junto com a palavra Demon. E na traseira ele tinha uma asa suspensa também bem interessante, né? No interior ele contava com bancos xadrez, e essa versão é a mais descolada e era a mais barata, né, da linha Dodge. A gente pode achar estranho hoje versões esportivas serem baratas, mas os muscle cars começaram assim, né, como versões descoladas, despojadas, mais baratas, né, mas totalmente voltadas ao desempenho. Para o ano de 1972, a grade agora está dividida no sentido horizontal e não mais na vertical, como a gente tinha mostrado anteriormente. Eu ainda prefiro a grade anterior, mas essa daqui não chega a ser ruim. Ela dá ao carro um visual mais largo, né? Ela ajuda a alargar o visual do carro, né? As rodas rally, elas tinham um acabamento cromado, né? Um acabamento em prata. E roda rally, se vocês não sabem, era o nome que era dado pela Dodge para as suas rodas de ferro, para as suas rodas mais comuns, que não tinham calota, receber esse nome, rodas rally, né? Vocês inclusive conseguem ver agora, né, assim, um pouquinho dessa versão do Dart, o Demon, né? Vocês conseguem ver esse tipo de rodas rally aí também. O Demon, ele contava agora com escapamentos duplos, só que formando praticamente uma peça, né? Você vê que agora esses dois scoops eles estão centralizados, né? Essas entradas de ar estão centralizadas e não mais separadas como na versão anterior. Para o ano de 1973, a linha Dart ganhou para-choques bem maiores por conta da legislação americana para impactos de baixa velocidade. Praticamente exigia que os para-choques não se deformassem em uma pequena velocidade lá. E por conta disso, muitos carros a partir dessa época lá nos Estados Unidos ficaram com um visual muito bruto, muito grosseiro, né? E você vê que o para-choque agora estava bem maior, né? Vocês percebem que o para-choque dianteiro cresceu bastante de tamanho. A frente ela ganhou uma espécie de bico, como vocês podem estar reparando aí, que é semelhante aos nossos últimos Darts também. E outro ponto curioso, ele perdeu o quebra-vento. A janela agora já tem um visual mais limpo, né? E o quebra-vento deixou de ser usado na linha Dart. O Dodge Demon agora se chamava Dart Sport. Essa alteração foi por conta de brigas de grupos religiosos nos Estados Unidos, né, contra o nome Demon, né? Então a Dodge decidiu não usar mais o nome Demon e batizou essa versão fastback do Dart de Dart Sport. Inclusive removeu também os emblemas que ele tinha do capetinha, né? Foi lançado para esse Dart Sport uma versão muito interessante, que é essa que vocês estão vendo, que é o Dart Hang 10, que era uma série especial específica para surfistas. Ela contava com um acabamento bem jovial, vocês podem ver listras coloridas na carroceria, né? O carro vinha sempre na cor branca e com listras azuis e vermelhas na carroceria, né? Com um adesivo de um camarada surfando e que complementava uma faixa que percorria toda a lateral do carro. O interior contava com bancos brancos, mas com faixas coloridas, painel das portas também com esse mesmo acabamento, tapetes vermelhos, né? Então é um visual aí bem anos 70, mas um visual bem interessante, né? E que vocês percebem que os muscle cars não atendiam somente a um público específico, né? Eles eram um tipo de carro que atendia praticamente toda a sociedade da época, né? E inclusive a Dodge agora queria atingir o público surfista, né?
tirando aquela imagem que surfista só usava Kombi, né? Então eles queriam vincular a imagem do Dart a um carro de surfista. Inclusive, numa das fotos que vocês podem ver no encarte aqui da propaganda, era possível guardar uma prancha de surf dentro do carro. Se você rebatesse os bancos traseiros, você conseguia ali acomodar até 2 pranchas de surf. Então foi uma versão bem curiosa, é uma versão extremamente rara, foram vendidos apenas 700 carros da versão Hang 10, então é uma versão certamente muito apreciada pelos colecionadores. Para o ano de 1974 foi a vez dos para-choques traseiros crescerem, né? A legislação antes ela cobria apenas os para-choques frontais e agora ele pegou também os para-choques traseiros. Então os para-choques traseiros do Dart cresceram bastante de tamanho, ficaram bem volumosos. Por conta disso, as lanternas foram redesenhadas e elas saíram dos para-choques e passaram para a carroceria, né? Visualmente deu uma melhorada em relação ao anterior. Ele já está com um visual mais sintonizado com o final da década de 70, começo dos anos 80, um conjunto de lanternas mais elegante, você vê com um painel separadas por um painel central, né, com o nome Dodge, em acabamento cromado, né? E essa traseira nós tivemos nos nossos últimos Dodges, você deve estar achando familiar, é porque os últimos Dodges que nós tivemos, né, LeBaron, Magnum, apresentaram uma traseira exatamente desse tipo. Para o ano de 1975, a diferença básica foi a nova grade, que ela tinha um desenho mais esportivo. Vocês podem reparar que a grade agora, né, ela é preta, né, e não tanto cromada, confere um visual mais esportivo ao carro, mas em 1975 a gente já estava na decadência dos muscle cars, né? Na verdade, começou essa decadência no ano de 1973 ali, e aqui os muscle cars já não se comparavam ao que foram anos atrás. E por conta disso, o Dart já estava em fim de linha. No ano de 1976, o Dart saiu de linha e deu lugar ao Dodge Aspen, que é esse carro que vocês estão vendo aqui. E apenas uma observação, em alguns mercados esse Dodge Aspen continuou sendo vendido como Dodge Dart. Então em 1976 o Dart saiu de produção lá nos Estados Unidos, mas em outros mercados continuou sendo vendido, igual eu falei, aqui no Brasil ele foi até 81. E se vocês quiserem, a gente pode depois fazer um vídeo explicando um pouquinho da história, a evolução do design dos Dodges nacionais, né? Falando aí do Dart, família LeBaron, enfim, né? Fica como ideia aí, se vocês quiserem, a gente pode comentar futuramente. Só que agora o Aspen, que estava substituindo o Dart, ele era um carro um pouco menor. Muitos não o consideram como muscle car, tá? Porque ele já veio numa era depois da era de ouro dos muscle cars, mas eu tenho alguns motivos para incluí-lo aqui. O primeiro deles é que ele foi o sucessor natural do Dart e continuou apresentando versões esportivas com motor V8 em carrocerias de 2 portas. Então, atendendo aí a 2 critérios importantes, além da tração traseira, óbvio, né? Então, 2 critérios aí importantes que 3, né? No caso eu relatei aqui, que definem um carro como muscle car. E ele, mesmo que não fosse tão potente quanto as versões mais esportivas, mais possantes do Dodge Dart, ele ainda tinha esse flerte com o muscle car em si. Então eu considero aqui como um sucessor dos muscle cars. Você percebe que ele já tem um desenho um pouco mais atual para os anos 80, só que de forma geral, se a gente for reparar, ele tem um visual um pouquinho careta, por assim dizer, porque as linhas são muito retas, né? Então não transmitem tanta noção de velocidade, de força, quanto o Dodge Dart anterior. Só que apesar disso, ele trouxe umas inovações muito interessantes. O Aspen ele foi feito sobre a plataforma F-Body e ele foi o que a gente poderia dizer o último muscle car compacto da Dodge.
Isso que ele teve uma vida muito curta, tá? Ele começou em 76 e saiu de linha em 1980. E em 1980 ele já não era mais considerado um compacto, era considerado um mid-size. De toda a linha, não teve somente o Coupé, como vocês estão vendo, tiveram outros modelos também, mas nós não vamos focar aqui. Esse era o que tinha o desenho mais bonito, né, de toda a linha Aspen. E ele foi feito ele teve uma inovação, né, nos processos produtivos. Ele foi fabricado através de túnel de vento para aprimorar a aerodinâmica, né? E vocês podem ver, né, principalmente pelo capô ali, que ele tem uns desenhos um pouco mais trabalhados, o retrovisor, né? E o grande objetivo dele ter sido feito em túnel de vento é para que ele fosse um carro mais econômico. Lembremos que no final dos anos 70, né, ali a grande preocupação das montadoras já era a economia de combustível, mais até do que ter carros potentes e velozes. Então, pelo desenho dele, a Dodge tentou fazer um carro aí que economizasse mais combustível. Também ele contava agora com janelas maiores do que a do Dart para poder melhorar a visibilidade, que era um dos grandes problemas do Dart, do modelo anterior, né? Ele também teve uma versão esportiva, que foi a RT, né? Sigla aí muito conhecida pelos fãs de Dodge, e que ela contava com faixas laterais esportivas, né? Contava aí com persianas na janela traseira, né? Atrás das janelas do motorista do carona. Então conferiam aí um visual bem mais esportivo para o carro, né? Apesar desses para-choques enormes que ele ostentava, né? Mas ele contava com as rodas Aro 14 Rally, né? De visual esportivo. Ele ainda usava um motor V8 dentro do capô, mesmo que não fosse tão potente quanto a década anterior. Mas era um muscle car ali que flertava um pouquinho com a esportividade, mesmo não sendo um dos modelos mais lembrados e nem de longe um dos mais potentes. Para o ano de 77, o Dodge Aspen ele ganhava um teto que ficou muito conhecido nos Estados Unidos como T-Top, que é uma espécie de teto targa, um meio termo entre um carro coupé e um conversível, né? Então vocês podem reparar nessa foto, né, que ele tem uma barra, né, que une ali o para-brisa dianteiro com o vidro traseiro, né, que é estrutural, né, para manter a estrutura do carro, mas o restante do teto era removível. Isso que é o chamado T-Top, era muito comum nos esportivos da década de 80. A versão RT ela ganhava também uma nova versão esportiva, né, um pacote esportivo, melhor dizendo, chamado Super Pack. E o carro podia vir com spoilers dianteiros, contava com uma nova asa traseira também, né, alguns apetrechos aí desse pacote esportivo Super Pack da versão esportiva RT, né? Para o ano de 1978, o Aspen ganhou a mesma frente do seu carro, o Plymouth Volare. E o RT ganhou 2 pacotes de performance chamados Super Coupé e Kit Car, que foram exclusivos desse ano, então são 2 versões muito exclusivas. Ambos deixavam o carro com um visual ainda mais esportivo. Começando a falar pela Super Coupé, que é essa que vocês estão vendo, ela contava com pneus bifudos, né, pneus aí bem grandes, né, gorduchos por assim dizer, de perfil 60, as rodas eram de aro 15 e tala 8, então pneus bem largos, né, para o carro. O capô ele recebia uma pintura em preto fosco e o restante da carroceria era sempre nessa cor Sable Tan Sapphire Metallic, que é uma espécie de marrom, né? Ele vinha com as faixas laterais em 3 cores, amarelo, azul e laranja, que separavam a parte preta da carroceria da parte marrom. O marrom não é uma cor muito esportiva, geralmente não é uma cor muito associada à esportividade, e é isso que eu acho que destoa um pouquinho no visual desse carro, né? Inclusive o marrom com essas faixas coloridas eu acho que não fica muito bem. Mas o marrom era uma cor muito comum nos anos 80, né? Os tons pastéis. Então a Dodge achou por bem casar essas faixas com esse tipo de cor de carroceria que era específico dessa
dessa versão, essa combinação, né, do Super Coupé. Vocês podem reparar que as janelas traseiras agora já tinham persianas, né, com outro desenho, com outro formato, e o carro contava também com spoiler dianteiro, contava com um aplique ali um alargador de paralama, né, também em preto fosco. Os para-choques eram pintados também em preto fosco, então o carro ficava realmente com um visual mais esportivo, mas o que destoa aqui é esse tom de marrom. Se o carro de repente fosse branco, ou vermelho mesmo, enfim, uma outra cor, eu acho que ficaria melhor, casaria melhor com esse visual esportivo. Já o pacote Kit Car, ele foi feito em homenagem à lenda da NASCAR, o piloto Richard Petty. E ele tinha um visual bem racer, um visual bem de carro de corrida. Os pneus eram ainda maiores, as rodas elas vinham sem calota, o vidro traseiro contava com 2 barras de metal, igualzinho nos carros da NASCAR, e completava o visual os adesivos com o número 43 de Petty, né, que ele sempre correu com esse número, e o número 360 alusivo ao tamanho do motor. A pintura era sempre em 2 tons de vermelho, né? Vocês podem perceber que da parte de baixo, inferior, a carroceria ele é um vermelho um pouco mais vivo, e ele tem uma linha que separa, uma linha lateral branca e preta, uma mini faixa, por assim dizer, que separa um tom mais escuro de vermelho, um vermelho meio vinho, que inclusive é o mesmo tom do spoiler dianteiro e dos paralamas também, se você for reparar, né? Eu acho que para esse carro assim, ficar com um visual muito legal, assim, bem coeso, só faltou pintar os para-choques, né, que são cromados. Os para-choques nessa época eram muito grandes, então eles chamam muita atenção. Acho que como a ideia era ter um carro com visual de carro de corrida, eles poderiam muito bem pintar os para-choques de vermelho também. Acho que ficaria muito melhor. Não só os para-choques, como os retrovisores também, acho que ficaria melhor. Esse Aspen Kit Car é raríssimo. Foram produzidos apenas 145 lá nos Estados Unidos e, obviamente, é uma peça de colecionador. Neste mesmo ano, o Aspen ganhou uma outra versão muito interessante, que era chamada Sunrise. Aqui vocês podem ver, o carro era sempre branco e ele tinha detalhes em vermelho, né? Um vermelho meio bordô, um pouquinho, né? Mais escuro. Então ele tinha detalhes aí em vermelho que davam ao carro uma combinação de cores bem interessantes. Esses detalhes em vermelho apareciam até mesmo nas persianas das janelas, né? Então o carro ficava aí com um visual bem elegante e podia vir também com os pneus aí com faixa branca, como vocês estão vendo nessa foto de época. Então deixava o carro assim com um visual meio classudo, ligeiramente esportivo, mas com um pouco mais toque de classe, né? Diríamos que esse ano de 1978, como teve muitas novidades, foi o canto do cisne para o Dodge Aspen, porque em 1980, né, já chegando aí na nova década, o executivo Lee Iacocca pediu para que o Aspen ganhasse um front lift, aí, uma nova frente, e ele ganhou uma frente com linhas bem mais retas, né? Vocês podem ver aí que ele abandonou os faróis circulares, né? Um desenho totalmente quadrado na frente, né? Também diria de novo, já usei essa palavra outras vezes, mas eu acho que ele ficou com um visual bem mais caretão assim, mas mais sintonizado com a década de 80, por assim dizer. Mas de forma geral o resultado não foi dos melhores. Você vê que ele não combina muito bem a frente com o restante das linhas laterais. Ele compartilhava nessa época várias peças com o Dodge Diplomat e o carro já estava em final de carreira. Os motores já estavam perdendo potência, ainda mais do que já tinham perdido, e nesse ano foram vendidos apenas 285 Dodge Aspen RT. O modelo foi sucedido por esse que eu tinha mostrado aqui para vocês, que é o Dodge Aries. Só que esse daqui nem vou me atrever a citar que ele foi o sucessor dos muscle cars, porque aqui ele já não era, primeiro que ele já não era mais da linha compacto, né? No final da época do
do Aspen, ele já era considerado um mid-size, então ele já tinha subido um pouquinho de categoria, né? Não de tamanho, mas de categoria. E o Ares, aqui ele já era muito diferente, ele já não teve mais motor V8, já não flertou nem um pouquinho com a esportividade. Então podemos dizer aqui que o Dodge Aspen foi o último dos muscle cars compactos da Dodge, em 1980. Depois dele não tivemos mais muscle cars compactos da Dodge, os outros muscle cars são de outras categorias que nós veremos nos próximos vídeos. Então, se você gostou, né, peço para você deixar o seu curtir aqui de novo. Comenta aí o que você achou dessa série, se você conhecia os carros que foram apresentados aqui, essas versões. O nosso próximo vídeo, nós vamos falar aí dos muscle cars da categoria Pony Cars, que acho que é a mais conhecida de todas. Então, né, já deixa aí no seu comentário quais carros que você acha que a gente vai falar aqui. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Um abraço, até mais, continuem acompanhando os vídeos aí do canal. Se você não viu os vídeos anteriores, vou deixar aqui ele para vocês assistirem, né? Dá uma conferida lá, deixa seu curtir também para mim nesses vídeos, beleza? Galera, é isso aí, um abraço, tchau e até mais!